Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos aqui na minha página do Instagram. E hoje nós continuamos aí com o nosso mês de maio, o mês que a gente tem muitas lives aqui para todas as nossas mamães. Então, vamos lá? Convido você a colocar o dedinho aqui nesse aviãozinho e chamar bastante pessoas para nossa live de hoje. Principalmente pessoas que são mães, pessoas que têm filhos e que às vezes os filhos dão um trabalho para estudar, não gostam, né? Por que será que as crianças não querem aprender? O que está acontecendo? Então vamos lá convidar bastante pessoas aqui com esse aviãozinho maravilhoso que a gente tem aqui para chamar muitas pessoas para essa live nesse momento de agora. Então convide bastante gente, pessoal. Vamos lá? Uma coisinha que eu gostaria muito de dizer para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Eu vou esperar vocês me avisarem aqui se o som tá bom, se tá tudo... Vocês estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo bem, a gente prossegue, tá bom, pessoal? É muito bacana, né, que a gente esteja nessa interação para que todo mundo ouça o nosso recadinho aqui. Ok, Paula? Obrigada, tá bom, Paula? Pela resposta. Pessoal, então a noite é nossa, é um bate-papo bem gostoso, bem descontraído. Se você tiver vontade de fazer alguma pergunta, pergunte, fique à vontade, tá bom? Faça os comentários que você quiser aqui também, no nosso momento da live. Aqui é uma interação, onde mesmo a gente estando ainda em momento de isolamento, a gente ainda pode sim, né, agregar conhecimentos, fazer trocas. Eu acho essa tecnologia maravilhosa com tudo isso. Obrigada, Michele, por estar aqui presente, tá bom? Obrigada a todo o pessoal do Olhar Além do Sintoma que se encontra aqui. Obrigada, Tatiane, que tá aqui também, Paula. Obrigada a todos vocês, tá bom, que têm acompanhado. Lembrando que essas lives vão ficar disponíveis aqui na página do Instagram até o dia 31 de maio. Depois do dia 31 de maio, a gente vai subir elas para o YouTube, tá bom, pessoal? Então, fiquem bem à vontade. Vamos conversar, vamos bater aquele papo gostoso hoje com a terapeuta sistêmica, a terapeuta sistêmica familiar, Maria Cristina, né? Ela é neuropsicopedagoga também. E aí, eu a convidei para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre por que será que as crianças não querem aprender. O que acontece? Então, eu vou convidar Maria Cristina nesse momento para que a gente possa recebê-la aqui. Oi, Ana Paula, tudo bem? Tatiane, tudo bem, meninas? Então, vamos convidar aqui a Maria Cristina, terapeuta sistêmica familiar. Um pouquinho ela vai se apresentar para nós. É uma grande honra recebê-la aqui hoje na nossa página. Uau, que linda! Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você, Maria Cristina? Tudo bem também. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo perfeito. Pessoal, vocês só falem aí pra gente um pouquinho se vocês também estão ouvindo a Maria Cristina. Está tudo bem? Por favor. Maria Cristina tá arrasando no visual, gente. Olha só que linda. Pelo convite, Kelly. Que bom, Maria Cristina. Eu te agradeço desde já, né? Muito obrigada por você ter aceito o convite de estar aqui hoje. É muito gratificante para mim, né? Trazer mães, trazer pessoas que entendem, né, realmente, que a gente está ali, né, no dia a dia lidando com isso. Eu que agradeço, Kelly. Tá, o pessoal tá dizendo, Maria Cristina, que tá com um pouquinho de eco. Eu vou abaixar o meu som um pouquinho, aí se você quiser abaixar o seu, às vezes dá uma aliviada. Vamos ver. Melhorou? Isso. Abaixa um pouquinho que às vezes dá certo.
Eu vou retirar meu. Vou retirar o meu fone e aí vocês me dizem se tá tudo bem. Ó, eu Maria vou falar. Cristina. Tá com eco ainda? Qualquer coisa é o meu, hein, Kellen? Às vezes é o meu fone. Você abaixou um pouquinho o som? Eu abaixei. Para mim ficou melhor. E para o pessoal? Vamos ver. Ok. Melhorou, da Maria Cristina, melhorou. O meu, pessoal. O meu tá com eco? Se o meu tiver, eu volto a colocar o fone. Para mim tá ótimo o seu som. Então, aqui também a Lisa disse que tá ótimo. Então, perfeito, Paula, obrigada. Bom, então vamos lá, Maria Cristina, bem-vinda à nossa noite. Sinta-se em casa. E eu Obrigada. gostaria que você passe para a gente quem é a Maria Cristina, essa terapeuta que está aqui hoje, ó, radiando luz. Olha que linda, gente, toda exuberante. São seus olhos. Então, eu sou Maria Cristina. Eu sou casada, tenho 2 filhos. O Heitor, de 9 anos, e a Luísa, de 8. Sou pedagoga de formação, né? Atuando como terapeuta sistêmica, com um método olhar além do sintoma, né? Então, eu ajudo crianças e famílias a se conectarem com o seu lugar de força. E assim, poderem ter uma vida um pouco mais feliz, né? E um pouco mais leve. Então, esse é o meu trabalho, esse é o meu propósito. Quanta coisa, né? É uma riqueza, né? Uma riqueza, né? Muita coisa, gente. Então, Maria Cristina, pessoal, mais uma vez eu deixo aqui bem tranquilo, tá bom? Se vocês quiserem fazer os comentários, fiquem à vontade. Se tiverem alguma pergunta também, fiquem à vontade. E eu vou atualizando a Maria Cristina aqui, tá bom? De tudo que vocês colocarem aqui. E a Maria Cristina, então, hoje trouxe algo maravilhoso pra gente, né, Maria Cristina? É Isso, esse sobre tema por rico, que que né? as crianças não querem aprender. Então, quando você me fez o convite, Kellen, eu falei, uau, que tema, né? Tão atual e o quanto as famílias, né, e os professores estão precisando, né, de um pouquinho, né, de calmaria nesse assunto, porque eu tenho recebido, assim, muitas queixas e é um pouco desesperador, né, para as famílias e para a escola também, né? Os professores também ficam um pouco apavorados. E é um assunto que a gente poderia ficar por horas aqui. Eu até coloquei os principais pontos aqui para a gente não deixar de falar, porque é um assunto rico, né? Tem muita coisa acontecendo, né, que faz com que as crianças não queiram, principalmente agora nesse momento de pandemia. Então, assim, eu quero começar falando um pouquinho, né? E se o som estiver ruim, é tudo novidade para mim, esse fone. Então, qualquer coisa vocês vão avisando aqui, Kelly. Qualquer coisa você vai me falando. Então, assim, por que nos preocupa tanto esse tema, né, Kelly? Porque por trás dessa falta de interesse, com certeza tem motivos dolorosos, né? Por trás dessa falta de interesse pelos estudos. E eu vejo, né, que as crianças elas estão pedindo por socorro, né? E assim, um dos fatos, um dos fatores assim que tem pegado muito, que eu tenho, né, que tem chegado até a mim, essa falta, eu tenho visto as famílias, né, e as crianças totalmente desconectadas. As famílias estão totalmente desconectadas e isso causa muito, né, causa um dano. Isso reflete, né, nessa questão dos estudos. E por que as famílias estão desconectadas? Nesse momento, principalmente de pandemia, né, Kelly? Porque, fez um barulho aqui
O fone não deu nenhum barulhinho aí não, né? Tá tudo certo? Não, aqui tá tranquilo. Deve ser porque você se mexe e às vezes dá contato. É verdade. Então, e o que está causando essa desconexão, né? Nesse momento, principalmente agora com essa pandemia, que as famílias tiveram que ir para dentro de casa, trabalhar em casa, tiveram que assumir o papel, né? Muitas vezes de professores, de dona de casa, né? Com os afazeres domésticos. E essa vida corrida tem deixado as famílias desconectadas, né? Tá todo mundo meio que no modo zumbi, como diz a nossa professora, nossa querida Bia, né? Porque para se ter tempo, para se dar conta, o que nós estamos fazendo? Usando a tela, né, em excesso. E esse é um fator, assim, que me preocupa demais, né? Por quê? Porque as telas, em excesso, o que tem causado? Essa falta de empatia, essa falta de interesse. As crianças, elas estão no automático, né? Elas estão com muita informação, mas ao mesmo tempo sem profundidade total, né? E Então, é isso, assim, vai falando, vai me ajudando aí. e é assim, Maria Cristina, é tão interessante porque a gente vive num momento de pandemia, né? E às vezes a gente começa também a colocar muita culpa na pandemia, né? Que são as aulas remotas, são as aulas online, é muita tela e agora ainda aumentou mais tela com a aula online. Então, online, remoto, híbrido, né? Porque aí tá cada um já que chamando de uma forma. É, E é interessante a gente parar para a gente poder pensar, para a gente poder pontuar. Porque a criança não querer aprender não é porque surgiu a pandemia e às vezes ela foi para frente da tela, né? Houve um excesso? Houve sim um excesso maior, né? Com certeza houve. Mas a questão é, será que essa criança queria também? Estava aprendendo antes? será Será que que essa ela. criança já não estava com excesso de tela antes, né? E aí é algo para a gente pensar enquanto mãe, né? Que eu sei que você também é mãe. Então, quais que são esses motivos que a gente tem? Ou será que a gente está dando um pouquinho de desculpa para aquilo que a gente fingia não ver quando a criança fingia que sabia? Então, é muito interessante a gente parar, pensar e voltar o nosso olhar para isso, né? E parar de procurar, às vezes, essa questão de quem é a culpa porque a criança não está aprendendo. Será que é realmente porque está no modo remoto, híbrido? As escolas estão híbridas? Será que é realmente isso? Claro, isso afeta, sim, alguns pontos. Mas não é só isso. Tem um Uhum. ditado, né, que às vezes diz assim, ó. Filho de peixinho, peixinho é, né? Calma que eu vou explicar. Porque às vezes, na maioria das vezes, quando os pais relatam, né, eles já relatam assim: mas o fulano é igualzinho eu também não gostava de estudar de jeito nenhum. Eu escuto Então, muito. será que a gente não está precisando de olhar para essa pessoa que a criança talvez esteja olhando? Uma criança que não quer aprender hoje, que não quer estudar, que não quer, né, ir para a escola. Para quem será que essa criança está olhando? Para ela não querer ir para a escola. Então, ela está presa, né, a quem no sistema familiar, né? E assim, eu vejo muito que hoje em dia, assim, os pais, eles estão totalmente fora do lugar de força, né, Kelly? Por quê? Porque hoje criou-se uma cultura de que os pais, eles têm que ser amigos, né, dos filhos, né? E eles têm que fazer os filhos felizes a qualquer momento, a qualquer custo, né? E, e não é. Os pais, eles têm que assumir, né, a postura, a hierarquia, né, perante os filhos.
Porque os pais, quando eles estão fora do lugar de força, aí pronto. Até teve uma pergunta que nós vamos deixar para o final, né? Sobre birra, mas que falam, assim, que eu vejo muito isso. Quando a gente sai do nosso lugar de paz e passa para o lugar de amigo, né? Aí acontece toda uma desarmonia. Eu vejo muito isso. Porque os pais têm que ser bonzinhos, as crianças não podem. Os pais hoje, eles têm que. Eles estão querendo a felicidade a qualquer custo, né? Então as crianças não estão se frustrando hoje. Já reparou? Elas não sabem lidar com o não, né? Então eu vejo também muito essa falta de postura. A hierarquia não está tendo mais essa hierarquia, né? Nas famílias. E- Exatamente, Maria Cristina. E é aí onde a gente precisa parar e retomar, né, o nosso momento de hierarquia, o nosso momento de lugar de mãe na família, de lugar de pai, porque às vezes todo mundo quer colocar limite na criança, né? E será que é na criança? Será que é no adolescente que tem que se colocar esse limite? Será que não é em mim, enquanto pai, me limitar? Eu sou mãe, eu sou pai, meu lugar é aqui, deixa eu me limitar a isso. E a gente vem confundindo muito, como você diz. E aí os pais, às vezes, por permanecerem muito tempo fora de casa, e as crianças, às vezes, quererem muitas coisas, hoje elas não estão ficando satisfeitas com nada, Não. né? Dá um telefone hoje, amanhã lança outro, esse já não quero mais, quero outro. Dá um iPad, eu quero outro. Dá um iPhone, eu quero outro. E É dá a uma geração bicicleta, eu dos quero a outra. insatisfeitos, né? Porque tem tudo. Então, é a geração. Hoje está se criando uma geração de crianças insatisfeitas. E essa falta, né? Essa hierarquia, ela faz toda a diferença. Porque, assim, os pais, nós como pais, a gente precisa assumir o nosso lugar e a nossa responsabilidade, né? Porque tem tudo a ver. Quando uma criança traz uma dificuldade, quando a criança traz um problema, é o nosso trabalho, né, Kelly, né? Esse olhar sistêmico traz justamente isso, é olhar, né, para integrar para onde, né? Como que está esse sistema familiar? Eu fico Tem escutando uma uns colega, barulhinhos aqui e eu desconcentro. eu acho que é do seu, É do do, meu do fone. seu contato. É. Ela diz assim, tem uma colega que diz assim, ó, acho difícil achar esse meio termo de amizade e autoridade com o filho. A Laís diz assim, um sistema de compreensão. Exatamente, porque esse sistema, né, de meio termo entre amizade e entre ser mãe e ser pai, ele tem que ter esse meio termo, que é justamente isso que a Laís Tem que diz, ter um da limite. compreensão. Qual que é o limite? A compreensão. A É você compreensão. compreender que o seu filho quer uma coisa e às vezes não é porque você não tem dinheiro para dar. É porque realmente você precisa trabalhar a frustração dele para explicar que naquele momento não é o momento de ganhar. Você vai ganhar sim, mas não agora, né? Então essa questão de trabalhar o não em casa deixa as crianças não querer aprender também. Porque de repente elas falam não para não ir à escola, não para não fazer a tarefa de casa, e o que acontece? Realmente não faz a tarefa de casa. Realmente isso não acontece. Então elas vão fazendo mais e mais. Isso. E eu vejo também assim, é, o quanto, né, eu até perdi aqui com esse barulho, mas eu anotei aqui, o quanto nós estamos como família, enquanto família, deixando de sentir, né? A gente está tão no modo automático que a gente está fazendo tudo assim, olha, eu estou falando como mãe também, sabe? E a partir de mim, porque o tempo inteiro eu dou um passo para trás, eu penso, gente, porque essa vida louca, se você for deixar ela te conduzir, desconecta total. Então, assim, as nossas crianças, as famílias hoje, elas não estão tendo, elas não sentem mais, não tem aquele sentir, né?
tá É assim, muito mecânico, tá né? Muito mecânico. mecânico e não Para eu ter, às sentimental. vezes, para eu ter um pouco de sossego, para o pai ter um pouco de sossego, né? As famílias são muito cansadas e eu vejo o quanto é importante, o quanto os pais precisam aprender a se cuidarem, né? A cuidarem de si para poder passar, para poder deixar essa questão um pouco mais leve para as crianças. Porque eu vejo que por trás dessa falta de interesse tem um pedido, pelo amor de Deus, eu tô aqui. Isso, e a Laís ainda diz assim, ó, o não das crianças está com mais força do que o não dos pais. Totalmente, elas estão fora do lugar também. Isso gera um desconforto, isso gera, nossa, isso gera um peso, né, para a criança. As crianças estarem no lugar de pais. E, então, assim, eu acredito muito que nós, como pais, nós estamos falando de família. Nós já vamos voltar para os professores, né, para a questão de professores, mas que a gente precisa, assim, a gente precisa de um chacoalhão, né? Um chacoalhão, tipo, Precisa. precisa. Olha, até quando? Até quando nós precisamos olhar para essas questões que estão acontecendo debaixo do nosso nariz? A Paula diz aqui assim, ó, os pais não estão conseguindo enfrentar as frustrações dos filhos também. E aí, por isso, dão tudo, né? Acaba Isso, colocando. isso que eu ia falar e eu tinha me perdido com o barulho aqui. O que acontece? O que eu vejo muito também? Pais que às vezes não tiveram muito, né? E querem dar tudo que não tiveram para o filho. Querem suprir pais que, né, têm uma carência, que têm críticas com os próprios pais e acontece aquela desordem, né? Um emaranhamento. Porque quando a gente também tem crítica em relação aos nossos pais, quando a gente acha que teve pouco, né? E isso é uma coisa que a gente precisa orar e vigiar, porque direto a gente sai, né, Kelly, do lugar, do nosso lugar mesmo, assim, nós que trabalhamos com essa área, né, na sistêmica, direto a gente precisa estar voltando, dar um passo para trás e olhar, né, para as nossas questões, para as nossas críticas em relação aos nossos pais, porque isso gera também muitos conflitos, né? A gente, como filho, a gente precisa sim aceitar os nossos pais né, como com aquilo que eles puderam nos dar, do jeito que foi, da forma que foi. Porque fica mais leve Exatamente. para a gente passar para os nossos filhos isso. E se quando você fala que fica mais leve, tem um comentário aqui que eu achei super bacana, da, da Tati, que ela diz assim, ó, da Tatiane. Estamos vivendo, às vezes, errando em dar o sim para os nossos filhos, porque estamos com pena deles estarem sem tantas coisas. E aí realmente é isso, né? Os pais ficam reféns dos filhos, Cláudia, é exatamente isso. E esse refém dos filhos, o filho não pode se jogar, o filho não pode dar um choro, né? Porque já está sem muita coisa. E é algo que a gente vê muito bonito, né? Quando a tia Bia trabalha lá no olhar além dos sintomas com a gente, né? Você sai do seu lugar, às vezes, como mãe, sai. Às vezes a gente sempre sai do nosso lugar de força, né? Mas a gente tem que aprender a voltar, É, a voltar bem a questão é rapidinho para quanto tempo a gente fica fora. não se tornar refém dos filhos. É. Eu acho que meu fone se conectou, você está me ouvindo? Tô te Tá ouvindo. me ouvindo? Então, a questão é essa, a gente, né, nós somos seres humanos, nós vamos sair sim do nosso lugar, né, às vezes com fraquezas, mas a questão é quanto tempo eu fico fora do meu lugar, né, de pai. E, e assim, nós somos espelhos, né, para os nossos filhos. Então, assim, se a gente está totalmente desconectado de nós, eu, como mamãe,
estiver totalmente desconectada de mim, né? Ou o pai, o que que a gente passa? Que exemplo a gente deixa para os nossos filhos? Então, assim, tem chegado muito para mim, mães, né, que chegam com as questões de filhos, mas assim, que não tem como a gente olhar para a criança antes de olhar para a mãe que está, assim, no chão, sem brilho, sem vida, sem lugar, sem saber quem é. Então, sem força total interna. E às vezes a gente esquece um pouquinho, né, Maria Cristina, que é assim, a gente leva o lado para o lado da aprendizagem, só o lado de ler, escrever, fazer cálculo, ler, escrever, fazer cálculo, e não é. Né? A Não, aprendizagem ela é algo que eu construo ali na cozinha com meu filho, fazendo uma comida que ele nas gosta, ensinando brincadeiras. para ele que aquela comida chegar naquele ponto tão saboroso, ela tem um processo, ela tem uma sequência, ela tem produtos, né? Ela tem ingredientes. E assim, Kelly, as crianças, elas, às vezes, né, teve uma pergunta aí, um comentário, que às vezes, assim, os pais querem dar tudo justamente porque já estão sem, né, já estão privados de tanta coisa. Mas se as crianças tiverem esse mínimo, se elas tiverem atenção plena, né, dos pais ali, na hora que elas estão conversando, que elas estão trocando, na hora das brincadeiras, na hora da refeição, elas já têm tudo. Então, assim, às vezes a gente fica pensando que eles estão sentindo falta de tanta coisa, né, de tanta coisa material. Mas se dentro de casa existir essa conexão, não tem como dar errado, né? Não tem como. A falta vai ser muito menor, né? E às vezes eu vejo muito também, né? A Anne até diz aqui, perceba os pais terceirizando o papel, né? O seu Muito. papel de pai. E é algo assim, Maria Cristina, que às vezes a gente precisa parar e aprender um pouquinho sobre a aceitação do que o meu filho pode aprender e daquilo que ele tem mais desafios para aprender também. E aí, essa aceitação, eu preciso entender quem o meu filho é, né? Inclusive, parar um pouquinho e olhar para a gente parar essas comparações para que a nossa criança possa aprender melhor. Então, às vezes a gente fica no intuito de comparar com o coleguinha, de Com o irmão. comparar com o primo, de comparar com alguém, com o irmão, e as aprendizagens, assim como a fisionomia das pessoas, elas são únicas. Cada Então, qual ser é é o um. meu tipo de aprendizagem, né? Se eu parasse aqui hoje para perguntar para as mães que estão aqui presentes, qual é o tipo de aprendizagem do seu filho? Porque às vezes ele não vai ser 10 em tudo. Às vezes tem matérias que ele não vai se sair tão bem. Tá. E aquela que ele se sai tão bem? O que nós vamos fazer para investir nessa questão do que ele consegue aprender bem? Ah, ele não consegue aprender bem a matemática, mas a leitura dele, a produção textual ó, nossa, é lindo. Nossa, a Então, saber habilidade que ele tem valorizar com as artes, cada um tem uma forma, né? cada um tem uma forma. Tem pessoas que aprendem mais, que têm aprendizagens sinestésicas, outras são bem visuais. Então a questão é, qual é o tipo? É olhar para o meu filho e ter a compreensão que a Laís disse aí, para a gente entender qual é o tipo de aprendizagem do meu filho, no lugar de ficar julgando, né? Ah, que ele não Uhum. aprende, que o colega está na frente. Então, parar com essas questões para a gente não generalizar que ele não aprende. Porque acaba que são nós que somos pais que acabamos falando, né? Ele não Uhum. aprende, ele não dá conta, Uhum. ele não estuda, ele não E senta às para fazer a vezes, tarefa. Mas mesmo que a gente a não gente, fale, às vezes a gente nem verbaliza, mas a nossa energia tá tão ali, né? Nossa, tá tão apavorada porque ele não aprende. A gente exclui tanto isso, quando na verdade a gente precisa acolher, né? Ele não aprende, tudo bem, então vamos acolher. E como é que ele aprende? Como que ele pode aprender? Porque tem jeito, porque tem jeito, né? sempre vai ter É, jeito. sempre, sempre vai ter jeito.
Então, é isso que você falou, é muito importante, porque cada criança tem uma forma, tem uma habilidade, e a gente precisa de focar nas habilidades, não no déficit, né? Não naquilo que ela não consegue, né? E eu acho engraçado porque tem mães que devem estar pensando assim, ó, bem desse jeitinho assim, ó. Nossa, elas estão falando isso porque não conhecem meu filho. Elas estão falando isso porque não sabe aquela hora que ele dá aquelas crises e ele se joga no chão para não fazer a tarefa. Mas aí é que tá, né? É olhar para isso, para esse se jogar, para esse não querer fazer a tarefa e compreender o que está acontecendo. Todo comportamento tem uma coisa de uma necessidade gritante por trás disso daí. Qual que é a necessidade que essa criança está tendo para ter esse comportamento dessa forma? Para se jogar tanto, para gritar tanto? O que tem falta ou o que está em demasia? O que ela comunica, né, com essa postura? Como diz a tia Bia, tudo é comunicação. comunicação. Tudo é comunicação. Depois que a gente tem uma consciência disso, é poderosíssimo. Que tudo é comunicação, né? E muitas vezes, assim, eu escuto, mas meu filho é muito difícil, eu queria que fosse bonzinho. E assim, as crianças, as boazinhas também, elas são até muito mais preocupantes, né, Kellen? Muito mais. Muito preocupante, porque, nossa, aquela criança que é boazinha, ela precisa de ser aceita. Então, ela já vai deixando desde pequena de ser ela mesma, né? O Leandro diz assim, ó, já faz tempo que muitos pais pararam de dar a vara para as crianças pescarem e passaram a dar o peixe. Nossa, que bacana, adorei isso aqui, Leandro. Verdade. É Leandro mesmo? Isso, Leandro. Com isso, as crianças não dão o mesmo valor. Exatamente, muito bacana essa sua frase. A Paula diz assim, os pais têm que acreditar no seu filho também e valorizar as pequenas conquistas. Exatamente, isso que a gente acabou de falar, né? A tia Bia aqui, ó. Ai, tia Bia. Que honra, hein? É perfeito. Valorizar o que a criança tem de potencial. Ok. Maior aprendizagem vem do convívio com os pais, que são os espelhos. E aí, que tipo de reflexo você está tendo dentro de casa com o espelho que está te espelhando, hein? Por isso que eu falo mais uma vez, Kelly, que, assim, que nós, como pais, a gente precisa, e eu falo isso para os professores também, a gente precisa aprender a se olhar, a se cuidar, a gente precisa se olhar. Não tem mais saída, não tem como, né? A gente precisa aprender a descansar, a se permitir a descansar, né? Porque se nós somos exemplo, o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Né? Essa vida pesada, essa vida louca. Tem como sim. E a gente, falando das células também, queria muito falar que assim, as células, elas são muito importantes. São muito importantes, mas o fato é que é o excesso, né? É o excesso que faz mal. Eu até estava comentando, né? Comentei com você dessa pesquisa, né? Já tem pesquisas mostrando que hoje as crianças de hoje, elas têm o QI mais baixo que os dos pais, né? Porque tem muita informação, eles recebem muita informação, mas sem profundidade. Não tem profundidade. Então, assim, tem que começar, eu acho que pela gente, né? Como pais, tem que começar nos pais, esse cuidado. Exatamente. E assim, não é os pais se culpando, né? Não. Porque eu não dei conta, não é culpa. Não. A questão aqui é a gente aprender a olhar para os nossos filhos, que são os nossos bens maiores, e entender por que essa criança não está aprendendo. Às vezes a gente generaliza tanto, porque a criança não está indo bem em matemática só. E a gente fala, ela não está aprendendo, né? Uhum. O professor na sala de aula, ele não sabe. Então, essas palavras, elas têm muito força, e ainda mais vindo dos pais, que são ali aquele aconchego, que deu a vida,
né? Uhum. Então, se eu que gerei, que dei a vida, não estou acreditando nisso, por que que o professor, às vezes, dentro da escola vai ter que acreditar? Não foi, nem Uhum. foi ele que gerou. Então, tudo parte do princípio de casa, né? De chegar nesse professor e de ver como que pode agir, então, para que isso seja melhor. E tem crianças, eu vejo hoje em dia, principalmente, né, assim, uma inteligência muito grande nas crianças, às vezes, pelo lado da música, né? Aí vai para a escola, e aí, às vezes, o professor cobra mais só a questão de leitura, escrita, isso. Mas é aquilo que ele se sai bem? Será que não dá para a gente fazer o PEI, né? O plano educacional individualizado para essa criança, para a gente tentar retrair dele isso que é tão bacana que ele tem para nos dar? Então, às vezes a gente até pergunta, né? Mas o que tem a escola a ver com isso? A escola tem tudo a ver com isso. Tudo. Porque depois da casa é o segundo lugar, né? Que ela mais fica. Uhum. Tem tudo a ver. E como que são os nossos professores, né? Nossa, esgotados, cansados, sobrecarregados, né? Mas eu vejo muito isso também, totalmente fora do lugar, né? De somente professores. Então, acho muito Exatamente. E importante a aí gente vem falar sobre isso. isso. A Cláudia diz aqui, buscar ajuda é um ato de amor e coragem, É, principalmente com a gente que é mãe, né? É a gente pegar que a gente não está dando conta, então, e buscar essa ajuda. Olha, não estou dando conta de ajudar o meu filho a aprender. Assumir isso. E tá aí tudo buscar bem, a essa gente não ajuda. precisa dar conta de tudo, né? Tá tudo bem, tem dias que o nosso melhor vai ser simplesmente a gente levantar da cama. Só isso. Em outros dias, o nosso melhor vai ser você levantar da cama, botar uma roupa linda, um batom, sair, passear, levar teu filho para a escola, voltar e conseguir dar conta de tudo. Perfeito! Agora, quando a gente não está bem para ajudar os nossos filhos a aprenderem, então a gente precisa acolher isso da gente também, né? Porque às vezes eles pioram nessa aprendizagem porque eu também não me acolho e fico ali tentando ser a forte de tudo, de todas as situações, e não me deixo E passando fraquejar. isso, E aí eu né? também. E passando essa Isso, e aí eu. imagem para os nossos filhos, né? De super-herói. A gente dá conta de tudo. E a gente não dá. Não, A gente não dá conta de tudo. não. A gente precisa ensinar isso também para os nossos E filhos. tá tudo bem E não dar conta. eu sempre digo para o meu filho mais velho, né? Eu sempre, às vezes, ele fica lá com as chatices, porque eu também tenho dois, né? E é dois, assim, diferença de 2 anos só. Então, é um de 9 e o outro de 7. É um saindo da alfabetização, o outro entrando. Então, o negócio por aqui também é meio punk. Então, o que que acontece com tudo isso? A gente precisa saber observar que a gente tem aprendizagem esportista e tem uma aprendizagem mais intelectual, né? E isso tudo vai de acordo de criança para criança. E aí é você acolher cada filho, não é generalizar os filhos. Então, se eu tenho 2 filhos, eu tenho que acolher cada um de uma forma. Eu sou uma única mãe. Mas os meus 2 filhos são diferentes. Então, eu São tenho uma mãe totalmente Kellen para o Davi e tenho uma mãe Kellen para o Gabriel. Porque cada um exige de mim alguma forma de eu exatamente. estar ensinando, ajudando eles de forma diferente. E isso a gente precisa passar a entender um pouquinho, para que a gente possa transmitir isso para os nossos filhos e eles entenderem também que um é diferente do outro. E fica tão mais leve, né, Kelly? Tão mais leve, né? Não existe mãe perfeita. Que libertação é entender isso. Não existe, gente. Nunca vai existir, né? A Não, gente é que quer ser ali a Mulher Maravilha, a Mãe Maravilha, melhor dizendo, né? Para dar conta de tudo a tempo, naquele perfeccionismo. Então, eu acho que essa questão da gente se acolher, primeiro, acolher a nossa aprendizagem. De que forma que eu estou aprendendo tudo isso para eu ensinar meu filho? De que forma que isso está chegando até a mim? Que tipo de aprendizagem eu tenho? Como que eu aprendo? Muitas mães às vezes não se dão conta de como é a forma que elas aprendem. é, justamente. Então, A Anne, a Anne diz aqui, mas eu entendo que se estamos conectados aos nossos filhos, até mesmo no nosso pior dia, as coisas fluem. Porque há um entendimento, uma comunicação. Exatamente, Anne.
Isso que a gente disse no início, né, Maria Cristina? Se a gente formula essa conexão que a gente disse no início, tudo isso vai aderindo. Então não tem como dar errado, como você Não disse tem. aquela hora, né? Não tem Vai dar como. errado. Você pode acordar ali no seu dia, você sendo só 30% aquele dia. Mas as crianças vão entender isso de uma melhor forma. Vão aprender nesse momento aí com você, na realidade, né? Isso. E o mesmo, e falando um pouquinho para os professores, né, Kellen, assim, o quanto é importante, assim, eles tomarem, né, também esse lugar, essa postura de força e olhar para a criança com tudo, né, com todo o sistema, olhar para ela como um todo, né, porque eu vejo muitos professores querendo assumir o lugar, assim, acaba que julga muito o pai, a mãe. Isso é muito comum, né? Ai, mas... E aí é onde a força vai lá no pé, né? Perde o lugar de força. Porque essa questão, para a criança aprender, ela precisa estar... Ela precisa estar confortável, né? Ela precisa estar feliz, ela precisa ser aceita, inclusa, com tudo que ela traz, com toda a bagagem dela, com todo o sistema dela. Às vezes, assim, tanto os pais quanto os professores ficam tão preocupados em ensinar, Em conteúdo. que perdem a oportunidade de se divertirem naquele momento, né? E a aprendizagem é o quê? Prazer. Se eu não tenho prazer naquilo que eu estou fazendo, então eu não vou aprender. E às vezes fica assim tão general naquilo assim, né? Que não pode brincar um pouquinho, que Não não pode pode ser sair, né? feliz naquele momento. E isso é prejudicial, porque o que é criança, né? Criança é alegria, é pulo, é correria, é um auê. Então, se eu não conseguir ensinar dessa forma para as crianças, vai condicionar muito um comportamento do qual elas não têm. E aí vira uma questão de resistência para o ato de aprender. Então, se aprender é duro, é pesado, é triste, minhas costas doem, minha bunda dói, tudo vai ficando ruim, então o que acontece com isso? Eu vou criando resistência para não fazer. E esse criar resistência, eu crio dentro da sala de aula com o professor, eu crio em casa com os meus pais, eu vou criar em todo lugar, porque eu não quero isso para mim, porque não está sendo prazeroso. E outra questão importante é sobre quantas crianças estão sem autonomia, né? Total, assim, eu vejo muito. Inclusive, eu vejo até as professoras, né, quando eles estão online, eu fico escutando o tempo inteiro elas pedindo, né? Terceiro ano, cadê a autonomia? Então, assim, as crianças não têm autonomia, porque elas estão ali naquele mundinho, né? E na maioria das vezes, assim, as famílias não têm aquela interação, né? Não participam de pequenas tarefas, porque isso traz tanto aprendizado, né? Igual as brincadeiras. Quanto aprendizado não traz, né? As brincadeiras. E o mesmo eu digo para essas, né? Para as pequenas, assim. A criança precisa participar da rotina da casa, né? Ela precisa ser inserida. É o E isso primeiro ela vai ato, levar né? para a escola. Ela vai levar para a escola. Então, tem muitas crianças que não sabem se organizar, não sabem organizar o próprio material. Porque não vivem isso em casa. Porque são poupadas. Né? Então, tá na hora da gente ensinar um pouquinho, né? E às vezes os pais vivem tanto no futuro, né? Que já ensinam para o filho assim, tem que estudar porque você precisa ter um futuro, porque se você não estudar, você não vai ser ninguém, e aí isso vai tornando tão pesado essa carga, né? Uma coisa assim que tem que ser leve, que tem que ser prazerosa, que tem que ser tranquila, passa a ser pesada, passa a ser assim desgastante.
esse querer ver logo o resultado do filho, né? Logo, às vezes o filho está estudando agora, já, os pais já estão lá na faculdade pensando e vivem mais no futuro do que no presente, do que a É. atenção plena por levar o filho para a cozinha, para fazer. Eu sempre digo assim, gente, se todos os pais, né, soubessem o quanto uma cozinha é um laboratório para a aprendizagem das crianças, todo dia tinha uma rotina na cozinha. Nossa, com certeza. E fora que, assim, aprende, é aprendizado, aprende, tem a interação, né, com a família, tá ali executando pequenas tarefas, sai de frente dos jogos, né? Exatamente. E aí a gente passa, então, na questão de investigar os motivos dessa falta de vontade de estudar. Será que é só na escola? Será que em casa também? Ou será que isso foi gerado, foi em casa? Será que às Geralmente, vezes eu nas já ouvi? questões, geralmente as questões, né, que acontecem na escola, essa falta de aprendizagem, geralmente é algo que tem acontecido, né? Em casa, né? Quando em casa está desajustado, às vezes o papai e a mamãe ali, né, não estão se entendendo, isso tudo reflete na escola. Então, a importância da gente olhar para dentro da nossa casa, dali, olhar para o contexto, né, que está acontecendo. Porque tudo é reflexo de casa, tudo que acontece na escola. E isso tanto faz a mãe ser muito perfeccionista, como a mãe também não ter nada de perfeccionismo. Sempre vai refletir. E aí a Sempre. questão é observar os comportamentos dessa criança. Uma criança, ela não se comporta assim do nada, nessa questão de não querer aprender, de não querer estudar. Consequentemente, tem coisas que ela já vem carregando. Então, é olhar para isso, investigar esses motivos do porquê que isso está acontecendo, que necessidade está tão gritante por trás desse comportamento dessa criança estar se jogando no chão na hora de estudar. Dessa criança está gritando ali na cadeira o tempo todo para não fazer a tarefa de casa. Que necessidade tem aí por trás desse comportamento? E olhar para isso. E primeiro olhar para mim enquanto mãe. Será que tem coisas que eu também não estou querendo ver? Exatamente. E às vezes a gente, como mãe, tenta passar por cima de muitas coisas Mas não tem para como, dizer né? que Porque está as tudo bem. crianças, elas sabem tudo. Então, a gente pode querer passar por cima, a gente pode querer não falar, não ver, né? Não enxergar. Mas elas sabem tudo, elas só não sabem codificar. E aí é onde acontece, né? Onde E aí, acontece. Desculpa, pode falar. e aí é onde a gente tem que saber incentivar, né? Esse gosto pelo estudo, esse gosto pelo aprender, essa questão da importância, né, Maria Cristina, de conversar com a criança. Por que você está se jogando? Né? Como que eu posso te ajudar? Eu sou sua mãe, eu estou aqui para te ajudar. Como que eu posso te ajudar para você não ter mais esse comportamento? Olhar nos Deixar a olhos, né? criança se expor. E isso, olhar nos olhos, né? De preferência Escutar, no olho sentir. esquerdo. Essa conexão é importante demais, porque quando a gente para e olha, né? Quando a gente foca ali no que está acontecendo e olha nos olhos e pode sentir a aflição daquela criança, se a gente tem essa conexão, a gente consegue enxergar o que é que está por trás, né? Dessa birra. E aí a gente consegue sentir, né? Sentir amorosamente, sentir sem culpa, olhando aquele rostinho ali do seu filho na sua frente, acolhendo aquela dor que para ele está pesada, porque às vezes para você também está pesada, mas você não está assumindo isso. Então, é algo que a gente precisa muito, né? Essa questão de olhar, segurar as duas mãozinhas da criança firme ali, se agachar, se ajoelhar do tamanhozinho dela. Olhar no olho esquerdo, por quê? Porque nós temos visão cruzada, né? Então eu olho
o meu olho esquerdo, atinge o lado direito do cérebro. Eu olho pelo direito, atinge o esquerdo do cérebro. Então, para que a gente possa realmente atingir aquilo que a gente está sentindo naquele momento. E aí isso não tem preço, gente, porque esse sentimento ali, daquele olhar do seu filho, da sua filha para você, é só você que tem. Aí não tem professor que tenha Não, isso. não tem. E mais uma vez eu falo, né? Eu falo da importância da nossa conexão com a gente. Porque se a gente estiver desconectado da gente, não tem como a gente conectar, não tem como a gente se conectar com os nossos filhos, né? Então, a importância Exatamente. de se olhar, e como mulheres, como homens, né? Como pessoas comuns. Então, Isso. para a gente poder deixar a vida dos nossos filhos, às vezes a gente está falando muito, né, da importância que, né, que tudo acontece em casa, mas não é para ser pesado. É para a gente se olhar com amor, com carinho. A gente não precisa dar conta de tudo, né? A gente foi criado, às vezes, tendo que dar conta de tudo, ensinados a não poder sofrer, né? E Nossa, a acaba que vida a não gente é também foi leve. ensinada como mulheres a dar conta de tudo, né? Você vai ser mãe, você tem que dar conta de tudo agora, porque você teve um É. filho, E e agora? às vezes isso se torna pesado para a gente. Então, é olhar para mim enquanto mãe e falar, eu dou conta disso. E isso é o meu melhor. E o seu melhor é o bastante. Pronto, E ponto. O é que eu tudo. posso fazer hoje? Hoje eu posso isso. Hoje eu dou conta disso. E aí você ir lá e fazer isso que você se propõe a dizer. E ao mesmo tempo, mamães, olhem para o espelho, né? E faça ali a meditaçãozinha de 3 minutos ali no espelho, né? Eu não preciso dar conta de tudo. Eu sou apenas Tá uma tudo mãe, bem no meu mundo, né? tudo tranquilo. Tá Tá tudo tudo bem. bem. Retira a mochilinha da culpa das costas e coloca Ai, aqui no chão e e respira. respira. O quanto a gente passa sem respirar, assim, sem prestar atenção nessa respiração, né? Nossa, depois que eu aprendi isso, nossa, a Bia, o tempo inteiro ela, né, ela mostra isso pra gente, ela treina isso com a gente, né? Atenção plena, respirar, isso é vida. O quanto que respirar, prestar atenção na nossa respiração é libertador. Tanto que a gente tira um peso, né, das costas. A ensinar, isso é uma aprendizagem, ensinar os nossos filhos a aprender a respirar. Uhum. Isso é uma forma que eu vou me conectar junto com ele, porque eu vou fazer junto com ele. E aí, a gente fazendo juntos, a gente vai conseguir uma atenção mais plena no momento que a gente está vivendo agora, exato, ali, né? E a mesma coisa para os professores. A gente está tendo aí a síndrome de Burnout, né? Que está sendo uma síndrome que está avassalando muitos professores. Por tanto viver no automático, por tanto se desequilibrar. E aí esse desequilíbrio lá na sala de aula, ele gera um transtorno da não aprendizagem, porque o professor também está saindo do lugar dele e às vezes está indo ser pai do aluno, ser mãe do aluno, E né? E a gente não subtrai. consegue fazer. E aí subtrai E a força do tem aluno e tem do um professor. exercício que eu gosto muito de fazer com as minhas mãezinhas, né? Eu peço para elas estenderem o braço e digo até onde seu braço alcança. Ah, até aqui. Então aqui eu pego esse computador e mudo ele de lugar para cá. Mudo para cá. Dali para frente, meu braço não alcança. Então eu não consigo mudar. E tá tudo bem. Ah, mas eu tô vendo aquilo ali e não vou fazer nada. Você vai fazer por você. Você vai se conscientizar que aquilo que está aqui no seu alcance você está fazendo, enquanto mãe. E isso está tudo bem para você? Aquele Isso, lá depois vai chegar o momento de alguma coisa acontecer por ali. Mas por enquanto, faça o que você dá conta para hoje. isso. E aceitar, né, a história do outro como ela é. Porque não tem como a gente a gente sai, como professor, sai do lugar, né? Quando você quer estar no lugar ali, quando você não admite, quando você entra em julgamento com aquela família.
Mas quando você está no lugar, você olha para aquela situação e fala, tá tudo certo. É o pai certo e a mãe certa para aquela criança. Cada criança tem o papai e a mamãe certa, né? Essa é a história dele. Nossa, isso é uma postura de respeito, né? De amor. Quando você deixa com o outro o que é do outro, você não tem, a gente não tem que entrar, né? A gente está vendo a partir da nossa lente, do nosso olhar. E às vezes o outro está vendo, às vezes o outro, a família não está nem com aquele sofrimento, né? Não tem nem aquele sofrimento que os professores, né? Nem acha que está fazendo errado, né, Kelly? Exatamente. E aí a gente quer que os nossos filhos cresçam, sejam adultos independentes, de sucesso, que vai lá fora e desbravem o mundo. Mas o que eu ensinei para ele? Eu ensinei ele a se cuidar para fazer tudo isso? Eu ensinei ele que algumas coisas não vão dar certo lá fora e que ele vai precisar respirar, se recompor, dar um passo para trás e depois voltar? A aprendizagem é isso. A aprendizagem não é só a leitura, escrita e cálculo. A aprendizagem é para a vida. E às vezes tem coisas de vida que eu estou deixando de ensinar porque eu estou muito preocupada com a leitura, escrita e cálculo. Exatamente. E aí isso, né, vai ter algumas coisas que vão sair fora do trilho. E que a gente Pessoal, possa ensinar eles a lidarem com as suas emoções, né? Isso é o maior aprendizado que a gente pode deixar. Ser exatamente. espelho, né? E ensinar nossos filhos a lidarem com as emoções. Nossa, a hora boa! Voa! Eu já ia falar isso agora. E eu deixo aqui hoje um recadinho para vocês, gente, no final dessa live. Descubra o seu estilo de aprendizagem enquanto mãe. Qual que será o seu estilo de aprendizagem enquanto mãe? Será que eu sou uma mãe mais visual, sinestésica? Que tipo de mãe eu sou? E isso fica aqui para que você descubra. Maria Cristina, por ser sua primeira live, olha que show! Já estamos aqui em mais de 1 hora. Vamos parar, porque senão agora o Instagram tira a gente do ar. Ah, é verdade. Gente, eu nem vi a hora passar. Que delícia poder falar. E se deixar, a gente fica, né? Senão a gente vai indo aqui, né? Mas nós vamos ter outras oportunidades, né, Kelly? Agora vamos sim. Amor. Peguei amor nesse negócio aí, ó. Primeira live, deu tudo certo. Ei, que bacana! Olha, já tem mãezinhas aqui descobrindo, ó, o jeito de mãe que é a Juliana. Eu não consigo olhar os comentários uma mãe virtual. Depois... Que legal! Muito bom, olha só, parabéns, Cristina. Viu só que lindo? Pessoal, se vocês acharem que essa live possa ajudar alguma pessoa, tá bom? Ela vai ficar salva no meu Instagram. Você pode compartilhar, pode enviar para quem você quiser, certinho? Porque às vezes a gente tem alguma mãe de alguém que está ouvindo, né, e quer colaborar. Fiquem à vontade para que vocês possam nos ajudar a disseminar esse conteúdo. Muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes aqui hoje com a gente. Tivemos muita gente, hein, Maria Cristina? Nossa, show! eu tô aqui dando uma olhadinha nos comentários porque não estava aparecendo para mim, não. Eu sou meio jacu ainda nesse negócio, né? Mas, que legal, que bom. Fiquei muito feliz. Todo mundo... E eu quero muito te agradecer pela oportunidade. Nossa, assim, olha, eu espero muito, né, ter contribuído um pouquinho e só gratidão. Muito obrigada mesmo pelo convite. E contribuiu muito. Está todo mundo aqui dizendo parabéns, que foi lindo, que contribuiu sim. Então, parabéns pela sua inauguração de lives, que essa seja a primeirinha de muitas. Primeira de muitas. Eu quero agradecer a todos, né? Todos que estiveram presentes, a todos os comentários. Passou muito rápido, mas que a gente possa depois voltar num outro momento, né, Kelly, para falar um pouquinho mais. Eu falei que era muito, esse tema é muito, tem muita coisa para falar. A gente pode voltar outras vezes.
Que bom, então, gente. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse momento, tá bom? Foi lindo, foi muito rico, graças à presença de cada um de vocês aqui com a gente. Maria Cristina, gratidão por ter aceito o meu convite, mesmo sendo a sua primeira live. Eu amei, foi show. Sei que você vai arrasar daqui para frente em muitas outras lives, porque você contribuiu bastante. Tá Que bom? Muita bom. luz para você e minha gratidão. Obrigada. Muito obrigada. Desejo tudo em dobro para você, tá? Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. E Tudo de bom. sexta-feira tem mais live, tá bom? Com Não se certeza. esqueçam. Sexta-feira com a fono Ana Paula. Aguardem. Tchau, tchau. Beijo a todos. Um beijo. Tchau. Tchau.